Números primos. Número primo é todo número natural maior do que 1 que possui apenas dois divisores, o 1 e ele próprio. Então vamos colocar aqui a sequência dos números primos. Outra coisa, o número que não é primo é chamado de número composto. Então aqui a gente vai ver ou o número é primo ou o número é composto. Então a sequência dos números primos pode começar do zero? Não, porque é número natural maior do que 1. Pode ser o próprio 1? Não, porque é número natural maior do que 1. Então o primeiro número primo é o 2. 2 é o primeiro número primo. Por que ele é número primo? Porque ele possui apenas dois divisores. Quais os números que dividem o 2? O 1 e o próprio 2. O 3 é primo? Sim, porque quem divide o 3? O 1 e o próprio 3. O 4 é primo? Não. Porque para ser primo tem que ser natural e tem que ser apenas dois divisores, tem que possuir apenas dois divisores, o 1 e o próprio número. E quem divide o 4? O 1, o próprio 4, mas 4 dá para dividir também por 2. Então, a partir do momento que tem três divisores, não é mais primo, já é número composto. Então, o 4 não é primo. O 5 é primo? Sim. Porque quem divide o 5? O 1 e o próprio 5. Tem algum outro número que divide 5? Não. O 6 é primo? Não, é número composto. Por quê? Porque quem divide o 6 são vários números, o 1, o 2, o 3 e o próprio 6. O 7 é primo? Sim, quem divide o 7 é só o 1 e o 7. O 8 é primo? Não, é par. Todo número que eu for falar aqui, se ele for par, se ele é ou não é primo, a resposta sempre vai ser não. Porque o único número que é par e também é primo é somente o 2. É só o 2 que é par e é primo. O 9 é primo? A gente pensa que o 9 é primo, mas ele não é primo, ele é composto. Por que o 9 não é primo? Porque quem divide o 9 é o 1, é o próprio 9, mas também dá para dividir o 9 por 3. O 10 é primo? Não, é par. O 11 é primo? É. Quem divide o 11? O 1 e o próprio 11. O 12 é primo? Não, é par. Tem vários divisores. O 13 é primo? Sim. Quem divide o 13? O 1 e o próprio 13. 14 é primo? Não, é par. O 15 é primo? Não, porque quem divide o 15 é o 1, o próprio 15, mas também o 3 e o 5. O 16 é primo? Não, é par. A partir do momento que é par, dá para dividir por 2 também. O 17 é primo? Sim, o 17 é primo. Só quem divide o 17 é o 1 e o próprio 17. O 18 é primo? Não. O 19 é primo? Sim. Porque quem divide o 19 é só o 1 e o próprio 19. O 20 é primo? Não. O 21 é primo? Não. O 22 é primo? Não, é par. O 23 é primo? Sim. Porque quem divide o 23 é somente o 1 e o próprio 23. O 24 é primo? Não. O 25 é primo? Não, dá para dividir por 5. 26 é primo? Não, porque ele é par. O 27 é primo? Não, dá para dividir por 3 e por 9. O 28 é primo? Não, porque é par. O 29 é primo? Sim, porque quem divide o 29? Somente o 1 e o próprio 29. O 30 é primo? Não. O 31 é primo? Sim. E assim por diante, não para aqui. Então, verificamos quando o número é primo, quando ele possui apenas dois divisores, o 1 e o próprio número. Se ele não for primo, ele é chamado de composto. Agora, ó, essa sequência aqui, os primeiros números primos aqui, a gente tem que conhecer, porque vai ser importantíssimo num segundo momento. Então, aonde começam os números primos? No 2, depois o segundo número primo é o 3, o 5, o 7, o 11 e assim por diante. Esse comecinho aqui é importantíssimo. Os números primos começam pelo 2, depois é quem? O 3, depois do 3 é quem? O 5, depois do 5 é quem? O 7 e assim por diante. Então nós vimos que número primo, para que seja primo, um número, ele tem que ter somente dois divisores, o 1 e o próprio número. Aí a gente lembra aqui, ó, a sequência do número primo. Quem é o primeiro número primo? É o 2, depois o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, 19 e assim por diante. Isso aqui é importantíssimo para essa parte agora. Agora aqui nós vamos ver se um número grande é primo ou não. Aí a gente vai aplicar os critérios de divisibilidade. Por exemplo, se o número for divisível por 2, vai ser primo? Não. O único número que é par e que também é número primo é apenas o 2. Qualquer outro número que seja aqui, ó, por exemplo aqui, ó, 512.
Não é primo, porque é par. A gente vai aplicar também o critério de divisibilidade por 3, por 4, por 5. Se o número for divisível por 5, ele também não é primo. Por quê? Porque para ser primo só tem que ter dois divisores, o 1 e o próprio número. Se for divisível por 5, não é primo. Então aqui, por exemplo, ó, 195 é primo ou não? Não. Por quê? Porque termina em 5, ou seja, dá para dividir por 1, por 195 e pelo 5. Então não é primo. 99 é primo? Não. Porque dá para dividir por 3, por 9. Como é que eu sei que dá para dividir por 3? Porque 9 mais 9 dá 18. E o resultado aqui, 18, dá para dividir por 3, por 9. Então não é primo. 512, opa, termina em 12. Se termina em 12, dá para ser divisível por 4. Aliás, ele também é par, dá para dividir por 2. Então não é primo. Então alguns números, alguns valores altos, a gente verifica pelos critérios de divisibilidade. Se for divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, não é primo, e assim por diante. Agora olha esse último exemplo aqui, 127. Eu vou tentar dividir o 127 pela sequência dos números primos. Então eu vou tentar dividir por 2. É divisível, 127 é divisível por 2? Não. Por quê? Porque ele não é par, ele é ímpar. Não dá para dividir por 2. Dá para dividir por 3? Bora verificar aqui. 1 mais 2 dá 3 e 3 mais 7 dá 10. Então 10 não é divisível por 3, então 127 também não é divisível por 3. Repare, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando pegar o 127 e dividir pela sequência dos números primos. Se eu conseguir dividir, não é primo. Então não estou conseguindo dividir nem por 2, nem por 3. Vou tentar dividir por 5. Não posso dividir por 5, por quê? Porque a divisibilidade por 5 tem que terminar ou em 0 ou em 5. Então não consegui dividir por 5 também. Aí sim eu vou tentar dividir por 7, que eu já armei aqui, por 11, que eu já armei aqui, por 13, e assim por diante. Eu ia tentar dividir. Se eu conseguir dividir, não é primo. Então, ó, 127 dividido por 7, bora fazer a divisão. 12 dividido por 7 é 1, 1 vezes 7 é 7. Para chegar a 12 falta 5. Baixo 7. 57 dividido por 7 é 8, porque 8 vezes 7 dá 56. Para chegar a 57 falta 1. É uma divisão que não é exata. Então dá para dividir por 7? Não. Tentei, não consegui. 127, o próximo número primo é 11. Bora tentar dividir. 127 dividido por 11 é 1. 1 vezes 11 é 11. Para chegar a 12 falta 1. Baixo 7. 17 dividido por 11 é 1. 1 vezes 11 é 11. Para chegar a 17 falta 6. Não deu uma divisão exata. Então é divisível por 11? Também não. 127, agora eu vou tentar dividir por 13, que é o próximo número primo. 127 dividido por 13 é 9. Porque 9 vezes 13, 9 vezes 3 é 9. Porque 9 vezes 3, 27, sobe 2. 9 vezes 1, 9, com mais 2, 11. Dá 117. 117, para chegar a 127, falta quanto? 10. Dá uma divisão exata? Não. Então não é divisível também por 13. Ah, então quando é que eu vou parar? Quando é que eu sei que é ou não é primo? Eu vou tentando dividir e quando é que eu vou parar? Eu vou parar na seguinte situação. Ó. Olha aqui. Ó. Aqui o resultado é 18, é maior do que 7. Aqui o resultado é 11, é igual a o outro 11 lá de cima. Aqui o resultado é 9, ele é menor do que o número lá de cima, 13. Eu sei, podemos concluir que esse número 127, ele é primo, porque ele só tem dois divisores, o 1 e o próprio 127. A partir do momento que aqui eu encontro um resultado aqui, ó, menorzinho do que o número lá de cima. Ok?